Agora vamos falar sobre o avanço do mar sobre faixas de areia e propriedades particulares. Essa já é uma realidade em alguns locais do litoral brasileiro. O que antes ficava apenas no campo das projeções e previsões ambientais, agora faz parte do dia a dia de milhares de pessoas que vivem ao longo dos mais de 7,4 mil quilômetros de faixa costeira no país. Do litoral paulista às praias do Nordeste, o mar dá sinais rápidos de avanço e aumenta a atenção de quem se acostumou a viver nesses locais por décadas e que agora vivencia a mudança brusca de paisagem. Além de desafiar o poder público sobre quais medidas tomar, essa situação aumenta e muito o temor em relação ao que está por vir. Ontem mesmo, o secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Antônio Guterres, emitiu um alerta global sobre o tema. No Brasil, as consequências já geram prejuízos. Na última semana, mais uma casa foi destruída pela força das águas do mar na Praia do Saco, em Estância, que fica em Sergipe, cidade a 70 quilômetros de Aracaju. Nós temos um vídeo, vamos assistir. Eita, meu Deus do céu! Caiu, desabando. Meu Deus do céu. Meu vizinho tá filmando aqui a casa, depois eu mandei passar pra mim. Depois eu mandei passar. Meu Deus do céu. Aí vai todinha a casa aí, pô. Vai levar todinha. Não pode nem entrar, não. Não pode nem entrar aqui. Isso aí, tudinho aqui. Daqui a pouco você vai ver nós embora. Essa parte aqui? Isso aqui. Daqui. Ali, ó. Rapaz, saia daí. A cara de sal tem que chegar logo. Tem que chegar logo aí. Tá vindo ele? Tá vindo aqui ele do barco. Ali até aquele jovem correndo ali. Oi. Como essa casa, pelo menos outras 14 foram atingidas e desocupadas no local nos últimos anos, em razão do avanço do oceano. A gente tem uma imagem aqui da Praia do Saco em 2001, quando a capela de Nossa Senhora de Boa Viagem ficava a 110 metros do mar. Já hoje, em 2024, a mesma capela está a apenas 18 metros do mar. Mas por que isso está acontecendo e o que devemos esperar no futuro? Para responder essas e outras perguntas, nós vamos conversar agora com a ambientalista, professora e doutora em ecologia, Morgana Bruno. Oi, Morgana, boa tarde. Obrigada pela participação aqui com a gente no Boletim. Olá, boa tarde, Neila. Boa tarde a todos. Eu que agradeço o convite. Estou à disposição aí para tentar conversar, né, e a gente entender o que está acontecendo, explicar às pessoas o que pode estar acontecendo. Muitos alertas sendo emitidos a respeito das mudanças climáticas e da culpa principalmente do ser humano. Mas essa seria uma das causas desse avanço? Quais seriam as causas desse avanço do mar? E o que isso pode significar? Neila, esse avanço do mar, ele é um avanço que ocorre na zona costeira, né? Brasileira, por exemplo, ele já existe há muito tempo. Eu não sei se as pessoas que moram nas zonas costeiras, nas cidades praieiras, né, elas conhecem, vamos dizer assim, que os governos, muitos deles, construíram muitos espigões, né, fizeram bastante aterros, isso desde a década de 80 até antes disso. Então, um exemplo disso são as praias do Ceará. E aí, o que você tem? Quando você constrói uma estrutura dessa para evitar, às vezes, a invasão do mar, a entrada do mar num determinado território, essa areia que o espigão, ele modifica a corrente. Então ele tira a areia de uma área, aumentando a profundidade, vai diminuir o nível do mar naquela área, mas ele vai depositar essa areia em outro local e vai fazer com que o mar avance, né? Vamos dizer assim, na praia subsequente. Então, alguns exemplos claros disso nós podemos ver em Fortaleza. Fortaleza é uma cidade que tem vários espigões na sua orla. E as praias desde a década de 80, do Icaraí, Iparana, são as praias subsequentes, né? Cumbuco, Taíba, são praias que têm sofrido bastante com a invasão do mar. Então esse é um exemplo claro. Agora nós tivemos, por exemplo, um aterro em Camboriú, né? O litoral. Então o que você espera? Quando você avança com um aterro, na realidade esse mar ele vai para algum lugar, essa água ela vai ser depositada, ela vai, né, invadir um outro espaço. Então, normalmente as praias subsequentes ali onde a corrente, né, dependendo do lado da corrente, ela vai sofrer com o avanço, né, do mar. Essa é uma causa, que é uma causa antropogênica, é humana. A outra causa, que é tratada pela Organização Mundial, a Organização Mundial, a ONU, nacional, vamos dizer assim, mundial, desculpe. A ONU ela vai falar de outra causa, que é a causa climática.
que é a causa que vai ser fruto do derretimento das geleiras. Então, quando você tem um derretimento de geleiras, você está disponibilizando mais água nos oceanos. E essas águas, elas vão começar a subir. Então, você tem aí lugares que já subiu desde, de 20 a uma média de 15 centímetros. Você tem lugares onde você tem muito mais do que isso, dependendo do tempo que você está observando. E países que são compostos ali por arquipélagos, como a Indonésia. Esses países, eles tendem a ter a perda de muito território. E uma das consequências da perda desse território, que é uma das piores consequências da crise climática, vai ser a questão da migração. Porque no menor território de terra, você vai acumular um maior número de pessoas. No menor território de terra, você vai ter menos água, você vai ter menos recurso. E, enquanto isso, você vai estar aumentando o número de pessoas. Hoje, nós já sofremos com a crise da migração. Então, você tem países onde a seca faz com que as pessoas saiam e se mudem para outros locais, tem a imigração para outros locais. Nesses locais que elas chegam, não é só uma população que vai utilizar os serviços, os serviços que aquele local oferece, que vai ter de arranjar emprego naquele local, mas também a questão do choque cultural. Então, você tem países, por exemplo, a Europa, ela sofre uma crise migratória. Ela, em parte, por conta de processos que vão vir, de questões climáticas, e em parte por conta das guerras, Então, e aí o que isso causa na Europa? Vem causando, que é um ótimo exemplo, É o choque cultural, o esgotamento dos recursos, no caso de serviços. Então você vai trazer uma nova cultura, pessoas, imagine religiões novas, que vão conviver no mesmo ambiente, pensamentos, vamos dizer, políticos diferentes. Então isso é o que nós podemos esperar da mudança, do clima, da variação do clima, é que em alguns lugares você vai ter climas extremos, até a gente ter vamos dizer assim, um momento de parada, onde vai ter ou seca extrema ou alagamento, mas aí a gente nesse meio termo vai ficar com climas extremos, com tempestades, com furacões, e depois disso você ter a conversão, como aqui nós esperamos, um aquecimento do ambiente, como aqui no Brasil a gente espera que vá virar um país onde a seca ocupe a maior parte do território, que a gente tenha perda dos nossos recursos, o esvaziamento dos nossos recursos hídricos, uma diminuição, e aí locais como, por exemplo, o Cerrado sofram absurdamente com isso. O Planalto Central, o centro brasileiro, que é um berço das águas, que é um fornecedor de água para todas as nossas regiões brasileiras, ele vai sofrer, e a gente tem um clima extremo de seca. Então, são muitas consequências, para alguns países, como eu disse, a perda desse território, forçar a migração das pessoas, o acúmulo de outras pessoas, vamos dizer, aumenta a densidade em outras áreas. Lembrando que quando a gente aumenta a densidade, a gente aumenta a propagação de doenças, porque aproxima as pessoas. Então, a tendência é que talvez a gente possa ter epidemias, pandemias se alastrando mais fortemente, porque as pessoas vão estar mais agregadas, naquelas localidades. Então, são várias crises que eu acho assim que já estão passando, Nós já passamos do tempo de estar discutindo se deve haver uma mudança ou não, se deve haver... eu, por exemplo, eu como ecólogo não acredito mais em mudança individual. Eu acredito que para o enfrentamento de uma crise, somente mudanças na legislação, uma obrigatoriedade na modificação da conduta das indústrias, dos fornecedores de produtos, de serviços. Isso, acho que a população agora ela vai se adequar de baixo para cima, não mais aliás, de cima para baixo, não de baixo para cima. Porque o tempo não está mais dando. Os efeitos agora são imediatos. Maravilha, você acabou de responder o que seria a minha próxima pergunta, que é o que o poder público poderia fazer por isso, já que o homem é um grande causador uma parcela desses problemas, Mas essa questão da mudança da legislação, de fato, pode ser uma boa solução, Sim, deve haver uma mudança, obrigando aqueles que são fornecedores, vamos dizer assim, os produtores de commodities, os que, na realidade, os industriais, as pessoas que estão trabalhando com o que o recurso, Então, são eles que promovem os maiores impactos.
Então, se eles promovem um maior impacto, é deles que tem que partir a medida de contenção de impactos. A gente não pode esperar que a população pare de consumir, né, determinadas coisas para diminuir a emissão de carbono. Não. A gente tem que forçar aquele que produz o produto ou explora algo que emite carbono, né, ele tenha consequências caso ele continue explorando e produzindo da mesma forma. Então, eu acho que é mais ou menos isso. Acho que o poder público é que precisa tomar a frente. Morgana Bruno, obrigada pela sua participação extremamente esclarecedora, explicou todos os pontos que a gente inclusive nem imaginava que poderia acontecer aí como consequência. Obrigada mesmo pela participação. Eu que agradeço. Uma boa tarde a todos.